boa tarde. Estou muito feliz por ter sido convidada a poder partilhar aqui a minha perspectiva sobre a educação e sobre as necessidades que eu considero urgentes, a mudança que considero ser urgente acontecer na educação. Sou ativista pelos direitos da criança, não no sentido que defendo os direitos à alimentação, à saúde, à higiene, que são direitos absolutamente fundamentais, sem dúvida, mas no sentido que defendo um direito ao desenvolvimento emocional saudável. Numa altura em que a maioria das crianças da Europa vivem em condições materiais nunca vistas, destacam-se as condições emocionais deploráveis, na minha perspectiva, trágicas na infância. Durante milhares de anos de evolução, as crianças cresceram porque havia determinadas necessidades emocionais e físicas satisfeitas. Mas estamos atualmente numa sociedade em que existe um fosso gigantesco entre as necessidades emocionais, as necessidades do ser humano e as expectativas e exigências da vida moderna. Desta forma, uma criança que nasce hoje tem as mesmas necessidades que tinha há 5, 10, 20 mil anos atrás. E estas necessidades não satisfeitas levam a imensos problemas que podemos constatar hoje em dia. Uma das necessidades absolutamente fundamentais é a importância para o bom desenvolvimento emocional de um vínculo seguro, com pelo menos uma figura de referência afetiva. O que é um vínculo seguro? O conceito vínculo vem da teoria da vinculação de John Bowlby e define... O vínculo seguro define um relacionamento de previsibilidade, confiança, constância e sensibilidade entre a criança e pelo menos uma figura primária de referência afetiva. Isto é, para o desenvolvimento adequado de uma criança, é preciso haver pelo menos uma figura de referência afetiva com estas condições, com a sensibilidade e sintonia para a criança. Pode ser a mãe, ao longo da evolução costumava ser a mãe, mas pode também ser o pai ou outra pessoa que apresenta estas características. John Bowlby caracterizou os tipos de relacionamento entre a figura de referência afetiva e a criança. Existe, por exemplo, o vínculo inseguro, o vínculo ansioso, resistente, o vínculo desorganizado, uma série de vínculos, mas aquele que proporciona o desenvolvimento adequado é o vínculo seguro. Atualmente, o vínculo seguro está ameaçado. Numa altura em que a maioria das crianças, desde os 5, 6 meses de idade, são colocadas ao cuidado de outrem em instituições, 20, 30, 40 horas semanais ao cuidado de profissionais que, por mais bem-intencionados que sejam, e tenho a certeza que são, não conseguem satisfazer as necessidades emocionais de tantas crianças. A formação do vínculo seguro tem uma fase crucial, que é entre os 5 meses e os 2 anos de idade. A maioria das crianças, nessa altura, já está ao cuidado do outrem. Não está com os pais, não está com a família, não está com a comunidade, mas está colocada em instituições longe dos seus referenciais afetivos, instituições que têm o objetivo principal de educar as crianças. As crianças não estando envoltas no relacionamento de amor e confiança, de apoio emocional, sofrem desde o início bastantes carências afetivas. Na maioria das crianças, muitas carências afetivas. Temos uma situação trágica em que só em Portugal existem dezenas de milhares de crianças medicadas com Ritalina numa base diária. Imensos problemas emocionais que se manifestam como ansiedade já na infância, hiperatividade, comportamentos compulsivos, obsessivos, problemas e disfunções alimentares já nas crianças. Tudo isto, na minha perspectiva, são resultados de uma educação que está ao serviço. A educação está ao serviço do sistema de mercado, quando, na minha perspectiva, a educação devia estar adequada e ao serviço das necessidades da criança. Perante esta perspectiva e esta situação, eu acho que tem que haver uma mudança drástica desde os primeiros meses de vida da criança.
e proponho algumas alterações para que as crianças tenham a possibilidade de crescer em amor e confiança, num ambiente adequado para o seu desenvolvimento. Uma das coisas fundamentais é mais tempo em família. Ao longo de toda a evolução, nunca aconteceu que crianças desde tão pequeninas tivessem tanto tempo afastadas da sua família, da sua comunidade, todas colocadas ao monte em espaços fechados, longe da vida real. Isto é completamente antinatura e é contra aquilo que as crianças precisam para crescer em harmonia. Portanto, uma das premissas para uma vida mais feliz das crianças e por isso da sociedade é que haja mais tempo em família. Não é umas horas ao fim do dia em que é preciso dar banho e enfiar o jantar à pressa ou uns fins de semana de vez em quando. Não, é tempo de qualidade, tempo de vida. Há muitas famílias que eu conheço que vivem praticamente vidas separadas, em que só se encontram ao fim do dia de vez em quando, em que os pais, quando as crianças estão de férias, dizem: "Oh, meu Deus, duas semanas que eu tenho que passar com os meus próprios filhos. Como é que é possível?" Não, nem pensar. Ou por exemplo, em que pronto, uma série de situações em que as crianças estão sempre colocadas em atividades, sempre longe das famílias referenciais afetivos. Isso é muito prejudicial para a conexão familiar, para a formação e manutenção do vínculo seguro. O que é que acontece se não há um vínculo seguro? Para além de todos os problemas que eu descrevi, existe também uma consequência a longo prazo, que é que o vínculo seguro possibilita com que a criança, a partir do porto seguro, explore o mundo. E o vínculo seguro também é muito importante para que a criança aprenda e a longo prazo tenha resiliência para resistir às adversidades que invariavelmente vão acontecer ao longo da vida. Outro aspecto fundamental para um desenvolvimento mais adequado, mais emocionalmente seguro e harmonioso da criança é liberdade para explorar o mundo. Isto é, temos que possibilitar que as crianças sejam crianças. Nunca, em toda a evolução do ser humano, aconteceu que as crianças tivessem 40 horas semanais enfiadas em cubículos fechados, redomas artificialmente criadas para os manter longe da vida real. Isto é prejudicial, isto não ajuda para que as crianças aprendam a viver na vida real. Aprendem sim a estar num espaço fechado, preparado para elas. Aprendem a ser tarefeiras, a obedecer a ordens. Mas isso não é o caminho para a felicidade, pelo menos na minha perspectiva. Portanto, é muito importante que as crianças explorem o mundo à sua maneira, o mundo real, que mexam, que sintam, que se sujem, que descubram o mundo à sua própria maneira e ao seu próprio ritmo. Há alguns dados muito interessantes da neurobiologia que eu gostava de partilhar aqui com vocês. Um dos dados é que os neurobiólogos consideram que todas as crianças nascem sobredotadas. Isto porque, à nascença, uma criança nasce com uma quantidade incontável de neurónios e possibilidades de sinapses. Infelizmente, ao longo da educação, do modo de educação que sofre e ao longo das vivências que são feitas ao longo da infância, a maioria das sinapses atrofiam. E só se mantêm e fortificam as sinapses que possibilitam a sobrevivência no mundo competitivo, no mundo hostil, no mundo em que é preciso, à força toda, adaptar-se às autoridades, aos pais, aos professores, aos patrões. Mas isto não é uma vida feliz, isto não é uma vida plena, íntegra e equilibrada. Mas é isso que nós queremos para os nossos filhos. Até aqui, normalmente, as pessoas concordam comigo. Sim, realmente os infantários e as escolas, dizem-me, não favorecem o desenvolvimento emocional adequado. Sim, realmente a questão do vínculo está ameaçada quando não passamos tempo com os filhos. Tudo bem, até aqui quase todos concordam comigo. Mas depois dizem-me: "Pois, mas a escola, não é? As crianças precisam de aprender. As crianças têm que ir para a escola para aprender." Nada mais longe da verdade. Aquela situação em que está um adulto com 20 crianças ou jovens e um adulto omnipotente que pretende inculcar conhecimentos académicos através de estratégias manipulativas do arsenal pedagógico, chantagens, pressão,
avaliações, castigos e recompensas, esta situação é altamente prejudicial à aprendizagem. Aliás, ensinar não leva à aprendizagem. Pior, ensinar geralmente impede a aprendizagem. Porquê? Porque na escola falta um ingrediente essencial, para além da motivação intrínseca e do respeito pelo ritmo individual de cada criança, que na escola não é possível. Existem as carências afetivas que eu já falei, que também não são satisfeitas e provocam uma insegurança, um estado de insegurança nas crianças, que não é visível a olho nu, mas pode-se medir nos níveis de cortisol das crianças institucionalizadas. Mas nas escolas falta um ingrediente que é absolutamente fundamental para a aprendizagem do ser humano, quer das crianças, quer dos adultos. E esse ingrediente chama-se entusiasmo. Uma pessoa só aprende de forma eficaz se está entusiasmada, se está emocionada. O que acontece nas escolas é uma aprendizagem muito superficial, é uma aprendizagem receptiva ou repetitiva, mas que não faz sentido, que se esquece facilmente. Todos nós sabemos bem disso. A aprendizagem eficaz, aquela que fica, que faz sentido, que depois podemos aplicar na vida real, que sempre ao longo da nossa vida podemos aplicar, porque sabemos mesmo a fundo, essa aprendizagem só acontece se são ativados os centros emocionais no cérebro. Esses, por sua vez, desencadeiam a libertação de neurotransmissores que funcionam como adubo para o cérebro. Então, o entusiasmo é o estado por excelência no qual o ser humano aprende. Conseguem muito, de certeza, perceber porque é que há tantos problemas nas escolas, problemas de aprendizagem, problemas emocionais. E para mim, isto é uma situação que eu não quero perpetuar. Devido a todos estes motivos que eu demonstrei aqui e mais alguns, optei, na minha família, por quebrar o ciclo. Optei por acabar com uma educação que considero obsoleta e anti-humana. E encontrei uma solução que funciona muito bem na minha família, que se chama unschooling. Unschooling em português é algo como a não-escola. Mas, na verdade, unschooling é muito mais do que o ensino doméstico. Não é uma alternativa, uma educação alternativa, mas unschooling é uma alternativa à educação. É um modo de vida em que respeitamos e apoiamos as necessidades de cada membro da família, o seu ritmo próprio e o seu desenvolvimento individual. É um modo de vida porque não damos apenas liberdade às crianças nas questões académicas, mas proporcionamos uma vida livre e íntegra, apoiando as necessidades individuais de cada criança, de cada membro da família, da comunidade, do grupo dos amigos. Muitas vezes nós, devido a tantos anos de educação tradicional, nós todos extrapolamos atitudes de manipulação, de chantagem, de dominância, de controlo, jogos de poder para todas as nossas relações humanas, com amigos, com adultos, com pais, com professores, com as crianças, com o nosso parceiro. Quantas vezes que eu não ouço pessoas que me dizem: o meu marido fazia isto ou aquilo, mas eu já o eduquei, ele agora já não faz, já faz como eu quero. Nós rejeitamos estes modelos de relacionamento e advogamos modelos de relacionamento não autoritários, mas que se baseiam na cooperação e no apoio das necessidades emocionais de cada membro da família, do grupo, da comunidade, da sociedade. Como é que isto funciona na prática? Na prática, os meus filhos nunca frequentaram uma instituição, mas a qualquer momento que queiram podem ingressar no sistema educativo comum. Eu estou em casa com eles, mas na verdade, não estamos quase nunca em casa, porque o mundo é a nossa sala de aula. Nós vivemos a nossa vida em conjunto com pessoas que amamos e em quem confiamos. Cada membro da família tem a possibilidade de seguir as suas paixões, sentindo-se apoiado pelos outros membros da família e da comunidade e, ao mesmo tempo, apoiar os outros também. As crianças têm uma vida livre em que podem brincar, podem ser crianças. E o brincar, a brincadeira livre, não aquela que acontece entre o balé e o inglês, mas a brincadeira livre,
mesmo na natureza, em que as crianças descobrem soluções individuais para os seus problemas, arranjam estratégias para os desafios da vida real. Essa brincadeira livre é fundamental e nós proporcionamos todo o tempo do mundo para eles viverem com brincadeira livre e aprenderem. As crianças aprendem imenso durante a vida real. Quem não conhece crianças livres não imagina o potencial e as capacidades completamente fora do comum de uma criança que não é chantageada, manipulada ou pressionada. Na nossa família, nós também, como estamos comprometidos em proporcionar uma vida feliz aos nossos filhos, felicidade acima de tudo, e a nossa também, não usamos nenhuma estratégia do arsenal pedagógico. Não há castigos nem recompensas, não há avaliações, pressão, horários, currículos, não há manipulações, nada disso. Então há pessoas que pensam, então isto deve ser um caos total lá em casa, deve ser uma confusão, cada um faz o que quer. Não, antes pelo contrário. Como os nossos meninos estão ligados numa relação de confiança connosco e de amor incondicional, eles cooperam. Não existem jogos de poder. Todos cooperamos uns com os outros. Há pessoas que ainda dizem, pois, por aí tudo bem, acreditam, mas daí a socialização? Eles devem estar ali fechados em casa o dia todo. Como é que é? A socialização acontece nas escolas, não é? Nada mais longe da verdade. Para mim, a socialização nas escolas, em que estão 20 crianças, todas da mesma idade, ao monte, todas carentes, todas desinteressadas por aquilo que lhes está a ser impingido, não é socialização matura. A socialização acontece, por exemplo, na nossa família, primeiro através de exemplos adultos, e não de outros exemplos de crianças tão imaturas e carentes como a maioria das crianças, mas através de exemplos de adultos e contactando com pessoas das mais diversas idades, das mais diversas mundividências, das mais diversas nacionalidades. Depois também há pessoas que dizem, sim, mas isto para isso é preciso ser muito rico. Vocês devem ter muito dinheiro para ficarem assim em casa com os filhos. Também não é verdade, é uma questão de prioridades. Uma vez que estamos comprometidos que queremos proporcionar uma vida íntegra e realmente feliz aos nossos filhos, e nós próprios também não queremos ser os paus mandados do mercado de trabalho, nem queremos criar filhos paus mandados do mercado de trabalho e tarefeiros, mas queremos criar crianças íntegras e felizes e que se conhecem a si próprias e que têm uma boa autoestima, repensamos as nossas prioridades e abdicamos a bens materiais, sim, mas somos felizes porque temos as nossas necessidades emocionais satisfeitas e contribuímos para uma família e uma comunidade equilibrada. Penso que, e convido a todos a repensar o sistema educativo comum, a repensar a educação, a repensar as estratégias do arsenal pedagógico que usamos em casa e que são usadas na escola e que são profundamente anti-humanas, que ferem a integridade do ser humano, na minha perspectiva. Porque, na verdade, todos queremos uma vida feliz. E uma... Desculpa. Está quase. A premissa para uma vida feliz é a saúde emocional e a capacidade de criar e manter relacionamentos afetivos profundos. Então, vamos tentar apoiar as crianças para que possam crescer emocionalmente estáveis, em liberdade para explorar o mundo real e que mantenham a sua capacidade inata de criar, de partilhar, de se desenvolver ao seu próprio ritmo e de se amar a si próprias, de amar os outros e de amar o mundo. Obrigada.